Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro módulo do curso de comunicação. Se você faz parte do time de registro, essa aula, mais do que tudo, é muito importante para você. Nesse primeiro momento, a gente não vai conversar a respeito de técnica, de equipamento, isso ainda é no próximo módulo, mas agora a gente vai conversar um pouquinho a respeito de coração. Existe uma grande diferença entre um registro comum e um ministério com propósito, né? E eu espero que todos esses que fazem parte dessa equipe tão importante para a comunicação compreendam, né, que vocês não estão aqui apenas aplicando técnicas, apenas tirando fotos aleatórias, fazendo registros só para ter mais um post nas redes sociais. Esse não é o nosso objetivo, né? O que a gente quer fazer é de fato conseguir tocar o coração das pessoas, né? Conseguir eternizar aquilo que Deus está fazendo hoje na nossa igreja, o mover, a presença de Deus, o poder do Espírito Santo. Nós sabemos que isso tudo muitas vezes é difícil de expressar em palavras, mas muitas vezes aquilo que a gente faz através da captação, dos nossos vídeos, das nossas fotos, eles conseguem sim alcançar o coração das pessoas. Então existe uma frase que eu quero que fique na sua cabeça, porque nós valorizamos muito a técnica, nós valorizamos muito a excelência, a qualidade do que a gente entrega, mas técnica, qualidade sem sensibilidade também é vazio. Né? E a única forma, né, da gente conseguir transmitir isso é estando de fato conectados, íntimos com o Espírito Santo enquanto a gente está servindo. E eu falo isso porque, sem sombra de dúvida, o que nós fazemos aqui é espiritual. Né? E assim como todas as demais áreas, tudo que se levanta para cooperar com o reino de Deus, existe também, né, um reino das trevas tentando nos parar, tentando impedir que essas coisas avancem, tentando impedir que a gente consiga falar aquilo que Deus quer que a gente diga. Então eu te garanto que enquanto você estiver servindo na comunicação, não vão faltar imprevistos, não vão faltar dificuldades, a câmera que para no meio do vídeo, né, o celular que não funciona na tomada, tudo funciona na tomada, menos o telefone da comunicação. Isso acontece e muitas vezes a gente olha para tudo isso com um olhar meramente humano. Né? E a gente fica cansado, sobrecarregado, desanimado, mas muitas vezes porque a gente não consegue compreender que enquanto nós estamos servindo ao Senhor, e sim, às vezes atrás de um celular, atrás de uma câmera, existe uma luta espiritual acontecendo. Então, um dos grandes objetivos desse curso, com certeza, é te preparar tecnicamente. Com certeza é para que você se sinta cada vez mais capacitado, com mais autoridade, propriedade para fazer e falar disso aqui que nós fazemos. Mas o meu maior receio é que nós tenhamos excelentes captadores, excelentes editores, pessoas com técnicas lindas, né, que fazem realmente um trabalho belíssimo, mas que não toca o coração de ninguém. Por quê? Porque é vazio, né? Não transmite aquilo que Deus quer falar. E eu posso falar por experiência própria, o tanto que ter essa sensibilidade enquanto você está numa cobertura, o tanto que isso é diferencial, o tanto que isso é importante. Né? Muitas vezes, enquanto eu estou servindo, Deus me direciona a fazer algo. Às vezes eu passei algo pelo planejamento e aquilo ali eu vejo que não, sabe? Porque o ambiente está outro. Então, às vezes você chega num culto e você vê que ali foi um culto que operou mesmo muita cura, muito milagre. Você está vendo que o coração das pessoas está quebrantado. E às vezes o Espírito Santo vai te direcionar a focar em algo totalmente diferente, né? Focar exatamente nisso, no que Deus está se movendo naquele dia. É algo que a gente não vê em uma agenda, em um papel, em uma programação. É sensibilidade do Espírito, né? Conseguir olhar para alguém que está chorando, é conseguir captar um abraço de alguém, um sorriso de alguém, uma recepção afetiva. Tudo isso, né, é algo que a gente não consegue fazer somente com os olhos naturais. Eu creio, é o Espírito Santo que precisa te capacitar. Então, se eu posso te dar uma dica, eu gostaria de te incentivar. Você vê previamente, né, as escalas, os dias que você vai precisar servir, e eu queria que você se preparasse. Mais do que tecnicamente, né? Mais do que a organização de um script do que vai ser feito, que também é muito importante, vai facilitar muito a sua vida. Mas eu queria que você se preparasse espiritualmente, que você entendesse que você está ali em um papel extremamente importante. Você já pensou se você fosse para um culto e você soubesse que o pastor que vai pregar, que o ministro de louvor que vai subir no púlpito, né, que uma pessoa que vai dar um testemunho, que vai fazer uma intervenção artística, eles fizeram tudo isso e em nenhum momento buscaram pelo Espírito Santo? Em nenhum momento oraram por isso?
Em nenhum momento pedir uma direção de Deus, pedir uma intervenção divina? Não é estranho? É querer colocar algo totalmente humano, carnal, na força do nosso braço para operar e para fazer algo que é espiritual. E por que na comunicação é diferente? Talvez seja porque tudo que a gente leva demais para a técnica, a gente se sinta capaz na nossa própria força, né? Talvez a gente pense que, nossa, pregar precisa de Deus, né? Cantar, subir num púlpito precisa de Deus. Eu quero te falar, tirar foto precisa de Deus, né? Editar uma coisa precisa de Deus. Fazer post no Instagram parece bobo, mas os que nós fazemos precisamos de Deus, né? Então eu queria te incentivar. Você sabe quando você vai ser escalado? Que tal, né? Não fazer um jejum, um devocional específico para esse momento, se consagrar, né? E ir realmente com o coração no lugar certo. Sabe o que muitas vezes atrapalha o nosso serviço ali na comunicação? É que a gente chega atolado das coisas de fora. Às vezes você passa uma semana inteira fria espiritualmente. E é claro que isso é muito mais importante, estar conectado com Deus é muito mais importante do que só para entregar alguma coisa. Mas entregar algo vazio, isso é muito pesado. E eu posso te falar também como uma experiência própria. Todas as vezes que eu vou servir ao Senhor, todas as vezes que eu vou entregar o meu serviço, meu trabalho na igreja, que eu tô vazio, que eu tô fraco, que eu tô minado, que eu não tô conectado com Deus, eu te garanto, são os dias mais difíceis de fazer. São os dias mais pesados de fazer. São os dias que ouvir qualquer coisa me incomoda, que a pessoa que está trabalhando comigo me incomoda, que eu não tenho paciência, que eu estou desanimado, que eu estou cansado. Se alguma coisa não sai do jeito que eu planejei, isso me frustra, me desanima. Aí eu vou embora do culto pensando, nossa, será que eu devia mesmo trabalhar com isso? Será mesmo que eu devia estar servindo nisso? Ai, a igreja é difícil, né? Então eu quero te falar, você está num ambiente espiritual, você necessita se preparar espiritualmente. Então, de forma prática, quero te apresentar a sua primeira responsabilidade. No dia que você chegar, você e a sua equipe precisam se reunir e orar antes de começarem a trabalhar, né? Então, eu espero, claro, isso torna mais possível quando todo mundo é pontual, quando todo mundo chega no horário, né? E tem tempo, às vezes tem dias que são corridos, mas eu quero que você se lembre, o mais importante, vocês precisam iniciar o trabalho de vocês orando, pedindo a Deus um direcionamento, uma capacitação do alto, né? Que Ele dê, enfim, flua, faça as coisas acontecerem de forma leve, né? Que o time ali consiga fazer as coisas em equipe, que vocês consigam colocar ali, estabelecer um ambiente espiritual no trabalho de vocês. Eu conto com você para isso e espero, com expectativa, que você vai me ajudar nessa missão. Então lembre-se, o que você faz é espiritual. E mais do que o que você faz, você está dando o que você é, o que você tem para oferecer. Quanto mais cheio do Espírito Santo, pode ter certeza, tudo o que fluir pelas suas mãos também vai derramar do Espírito de Deus. Então é isso, Deus te abençoe e até a próxima aula.